Este é o Polar Vantage M3, um relógio GPS versátil preparado para todo o tipo de modalidades, que vai combinar o tracking do exercício, mas também da saúde V3, e com um fator importante que é o modo de smartwatch, ou seja, funcionalidades inteligentes de receber as notificações e toda uma ligação ao teu smartphone. À semelhança daquilo que costumo fazer com os relógios GPS, fiz vários tipos de treino, algumas dezenas de quilómetros, para conseguir partilhar contigo quais é que são os pontos principais, dizer-te o que é que eu gostei mais, aquilo que deve ser melhorado. Comparei com o Fenix 8 em termos de precisão e, claro, tudo isto para dar a minha conclusão e dizer-te para quem é que eu acho que ele faz mais sentido. E vamos começar pelo design e o conforto. Ele é muito leve, com apenas 53 gramas, feito com materiais de alta qualidade, é de aço inoxidável, com um display AMOLED de 1.28 polegadas. Para navegares podes utilizar o touchscreen ou então estes 5 botões que te permitem não só fazer a navegação e a seleção daquilo que pretendes. Em termos de autonomia, uma carga vai fazer aguentar o teu relógio GPS com exercícios diários entre 6 a 7 dias aproximadamente, e com o GPS sempre ligado, ele vai ter aqui uma capacidade superior a 24 horas, nomeadamente 30 horas com uma utilização direta. Em termos de funcionalidades de treino, ele é, na minha opinião, um dos mais completos. Saliento o facto de ele ter o Training Load Pro e o Hill Splitter. Tem uma opção que eu gosto bastante, que é a possibilidade de fazeres alguns testes de performance que te dão um resultado imediato, nomeadamente focados na corrida, ciclismo e caminhada. Quando inicias um treino, tens logo a distância, o ritmo, a informação das zonas cardíacas e com indicação em real time quais é que são os teus batimentos, a potência, a altimetria e com a percentagem da inclinação que estás a fazer, com mapas e também no final o controle da música. Já agora, ele é compatível com o Training Peaks, portanto podes ter aqui uma ligação direta com o teu treinador, receberes os treinos, efetuares e depois ele vai partilhar não só com a aplicação do Training Peaks, mas também com a aplicação diretamente da Polar. Dentro da corrida podes ainda utilizar a ferramenta de potência de running baseada no pulso e tem também orientação por voz. Se um dos teus objetivos é fazer trail ou BTT, tens dupla frequência. Aliás, na verdade, começa a ser uma característica que está presente na maior parte dos equipamentos, já não é propriamente um ponto incrível, pois tem sido transversal a muitas marcas. Agora, chama a atenção para que este modelo tem mapas topográficos a cores e a funcionalidade de trackback, ou seja, podes iniciar uma determinada atividade num local, verificares a navegação e para onde pretendes ir e na eventualidade de te perderes, podes voltar novamente ao início. Para além disso, pode ser relevante para aqueles atletas que gostam de explorar novas áreas, que não conhecem tão bem e que na verdade vão sentir-se um pouco mais seguros com esta informação precisa e uma garantia de maior segurança. Ele é compatível com aplicações terceiras, como o Komoot, o que significa que podes criar alguns mapas com alguns percursos e colocares diretamente no teu relógio GPS. Ele faz a análise do sono, assim como já acontece com muitas outras marcas, tens a informação do teu nível de descanso, juntando vários pontos, nomeadamente a intensidade do exercício anterior, a qualidade do teu sono, como é que recuperaste e no dia seguinte como é que estás preparado para encarares um novo desafio, através do Night Recharge, onde vais ter uma informação mais precisa de quão preparado estás para iniciares uma determinada atividade. Dentro da recuperação, podes fazer alguns exercícios de respiração que te vão ajudar no relaxamento. Já na saúde, tens a possibilidade de fazer um teste que demora cerca de 30 segundos para teres o detalhe do SpO2 e também ECG, ou seja, eletrocardiograma. Atenção que em relação ao eletrocardiograma, um detalhe importante é que ele não serve para fins médicos, obviamente é apenas uma leitura muito simples para teres aqui uma breve informação de como é que está o teu estado, eventualmente ajuda a detectar pequenas anomalias. Uma das características que também tens é a temperatura da pele. Pois bem, agora outras funcionalidades úteis. A primeira está relacionada com a música, onde vais poder controlar o que estás a ouvir, passar para a música seguinte sem ter de utilizar o teu smartphone, diretamente o teu smartwatch, e podes mesmo estar a fazer um exercício. Uma opção que valorizo muito, que é o resumo semanal, onde tens uma informação de que tipos de treino fizeste, qual é que é o status fitness naquele momento, o registro da tua saúde, a qualidade do teu sono, portanto quase aqui um resumo de o que se passou durante essa semana. Depois tens um detalhe clássico sobre a meteorologia e na verdade isto acaba por ser até relevante, pois podemos adaptar antes de ir para a rua correr que tipo de roupa é que vamos levar. Há pouco mencionei uma aplicação compatível onde podes fazer a ligação diretamente com o teu treinador, onde recebes um plano. Depois tens o Fuelwise e estamos a falar aqui da nutrição.
A Polar sempre foi uma marca que trouxe algumas características relacionadas com nutrição que eu sempre privilegiei, nomeadamente ter a informação sobre os macronutrientes e o consumo que é feito. Isso, após um treino, ele vai indicar qual é que foi o consumo, e é interessante perceber que esta funcionalidade te vai ajudar a recordar que durante alguns treinos longos, por exemplo, ou que tenham aqui um maior consumo energético, que deves recarregar, digamos assim, ou seja, que tens de ter aqui um consumo necessário para o tipo de exercício que estás a fazer. Por fim, ele tem uma lanterna e, claro, o clássico de receber as notificações, as mensagens, informações do WhatsApp, e-mail, todos esses dados, ele faz a ligação diretamente com o teu smartwatch. E agora vamos para a rua correr, pois está na hora de falar sobre a precisão. Em termos de GPS, para os vários treinos que já fiz, 10 km muito soft, fiz agora 8, zona 1 também, e séries foram aproximadamente 13 km. O registro bate muito certo comparativamente com o Fênix 8, que foi feito o teste. Já em relação aos batimentos cardíacos, fiz uma comparação com o 965, que está aqui no pulso, também o Coros Pace Pro, e a diferença é realmente mínima entre eles os três. No exato momento, seja algo mais calmo ou algo um pouco mais intenso, a diferença varia ali de 1, 2 no máximo, portanto nada de muito relevante. Em relação ao sono, aqui eu pude fazer comparação também com o 965 e há uma diferença de minutos, de aproximadamente 14 minutos, portanto é sempre um registro mais difícil de confirmar, mas foi essa a diferença que eu consegui obter. Em relação à rota traçada no sistema de navegação, foi muito semelhante para os percursos que costumo fazer, não houve ali nenhum sinal de alerta, portanto bastante preciso. Antes de passar aos pontos positivos e a melhorar, quero convidar-te a passar no meu Instagram, é lá onde eu partilho um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar, e no Strava é onde podes verificar todos os meus treinos. Vamos lá, pontos positivos. Este é um relógio GPS incrivelmente versátil, com mais de 150 modalidades que podes selecionar. De certeza que vais encontrar aquela que tu estás a fazer para poder fazer o tracking. Depois, sistemas de navegação, onde para além de mapas, tens a frequência dupla para uma maior precisão. Em termos de monitorização da saúde, o facto de ter os detalhes sobre o SpO2, o ECG, eletrocardiograma, com um teste simples que podes fazer, entre outros testes que te ajudam a identificar e a dar mais dados sobre o teu status fitness, acho um ponto mesmo muito positivo. Em relação ao treino, onde para além dos dados que recolhe, podes ainda fazer alguns testes para melhorar o teu nível de performance, também é bastante positivo. Depois temos os sensores da Polar, que eu sempre atribuo bastante precisão, não só do GPS, mas também dos batimentos cardíacos, e o detalhe que continuo a valorizar de ter a informação dos macronutrientes. Assim como a recuperação e o treino é importante, a nutrição é um fator super relevante. E os pontos a melhorar? Bem, vamos ter de falar sobre isto. Em primeiro lugar, o preço. Para o que ele oferece, e atenção, é bastante. Contudo, está um valor, do meu ponto de vista, um pouco elevado. Temos de ter isto em consideração. Depois, o sistema operativo, que na verdade é o mesmo já há muitos anos, ou seja, ele acaba por ter a mesma forma de navegar, o que é bom por um lado, os utilizadores já estão preparados para tal, mas seria importante perceber aqui o que é que os atletas neste momento estão a privilegiar e ter aqui uma forma diferente de navegar. Muito sinceramente, acaba por ser o sistema operativo há bastante tempo. Depois, a falta de End Plus. Para que é que isto serve? Para colocares aqui acessórios externos. Se for através de Bluetooth, sem problema, portanto faz uma ligação direta. Agora, se for aqueles um pouco mais antigos que têm essa tecnologia, portanto não vais poder ligar, só mesmo aqueles mais recentes. E por fim, algo que é muito pessoal, mais relacionado com o tamanho. Eu acho que ele fica um pouco pequeno no pulso. Eu gosto daqueles que tenham uma dimensão superior e, portanto, seria importante considerar. Tendo em conta que temos esta coroa aqui toda à volta e que acaba já por ocupar um espaço e que o display não começa imediatamente quando esta coroa termina. Portanto, ainda tem aqui novamente outro espaço até começarmos a poder utilizar o display propriamente dito. Antes de passarmos à conclusão, relembro que neste canal todas as semanas tens 2 novos vídeos, portanto não te esqueças de ir passando por aqui e de subscrever. Para quem é que este equipamento faz mais sentido? Em primeiro lugar, vamos falar sobre 2 equipamentos que são muito semelhantes a este, a nível de hardware e de toda a tecnologia que está aqui envolvida, que é o Vantage V3 e o Polar Grip X 2 Pro.
que na verdade este até tem um valor, comparativamente com esses, ligeiramente inferior, e tens aqui toda a tecnologia envolvida, diria, no equipamento um pouco mais pequeno, portanto tem isso em conta. Eu acho que na verdade eles são relógios GPS muito completos e que estão preparados para multidesporto. Vamos por partes. Temos o modo de saúde, que no meu ponto de vista é super completo. Tens o ECG de uma forma simples. Há certos equipamentos que parece que temos de estar ali a acertar, a colocar o dedo no ponto certo para que funcione, consigas obter o resultado, e às vezes demora um pouco mais. Aqui em 30 segundos, eu diria, se estiveres com o braço quieto e com o dedo ali no local certo, consegues obter o resultado final. Tens também mais informações sobre a tua saúde. Aqui não falo só dos batimentos cardíacos, mas SpO2 e dados relacionados com o teu nível de descanso. Portanto, tudo isto também com a ajuda dos sensores precisos da Polar. Depois, a informação sobre a nutrição. E atenção, isto é mesmo muito importante e não há muitas marcas a fornecerem este nível de detalhe. Se passarmos para o exercício, temos as indicações mais basilares, como qualquer outro equipamento, mas estamos a falar da Polar, ou seja, temos aqui um nível mais avançado, eu diria, de planeamento, treino e depois a análise da informação. E claro que tudo isto depois partilhado com a aplicação tens mais detalhes. E por fim, temos a funcionalidade de smartwatch, de lifestyle, ou receber as mensagens, não é propriamente aqui o ponto em que ele é mais forte, devo dizer, mas cumpre aquilo que está a prometer, que é recebes as notificações. Agora, para quem é que é este relógio GPS? Estamos a falar de algo que é AMOLED, tem aqui um design interessante. Eu diria, numa fase inicial, qualquer atleta, claro que o pode utilizar, ele tem todas estas características. Agora, eventualmente, quem procura uma coisa mais minimalista, com uma construção premium, mas que também tenha aqui um pulso mais pequeno, pois ele vai se adequar um pouco mais, acho que pode ser aqui uma solução interessante. Para quem já está também habituado ao sistema operativo e à navegação dentro dos equipamentos Polar, então, perfeito, pois já se sabe onde vai encontrar as coisas. E atenção que eu sou um pouco crítico desta matéria, acho que eles deviam mesmo inovar neste ponto e eventualmente trazer aqui outras possibilidades, eventualmente funcionalidades e aplicações terceiras, que seria interessante ter aqui essa possibilidade de instalar. De uma forma geral, o que eu te posso dizer é que ele acaba por concentrar toda a tecnologia de dois equipamentos que acabam por ter um valor superior, obviamente que também tem aqui algumas características diferentes, mas o grosso que eles acabam por oferecer está tudo incluído aqui dentro e até a um valor um pouco mais simpático, digamos assim. Portanto, temos de ter isso aqui em consideração e acho que pode ser um detalhe interessante e satisfazer este tipo de atletas, este tipo de nicho que procura um equipamento assim versátil. Diz-me aí nos comentários se tiveres alguma questão, irei responder sempre que possível. Não te esqueças de treinar, um grande abraço e encontro por aí para o próximo vídeo.